Tá, vamos lá de anticorpo. Primeiro a gente tem que saber por quem ele é produzido. É óbvio que são pelos linfócitos B ativados, né? Esses plasmócitos, eles, quando são ativados, viram... Esses plasmócitos ativados viram linfócitos B, certo? São encontrados aonde? São encontrados no sangue ou também como receptor de linfócito B. Isso é importante, é uma pergunta interessante, porque eu acho que pode cair na prova quais são os receptores, os anticorpos receptores de linfócito B. É o IgM e o IgG, certo? Ou IgD, perdão. IgM e IgD são os receptores de linfócito B virgem. A gente vai ver lá embaixo na tabela também. Também tem função de opsonização, ou seja, ele cobre esse micro-organismo por fagocitose, já viu? Neutralização, ele preenche o lugar do receptor e também as enzimas e suas toxinas do micro-organismo. Tem também na questão patológica, onde você tem lá um receptor, por exemplo, de acetilcolina, onde esse anticorpo vem, toma o lugar dele e não deixa a acetilcolina se grudar. Então, ele também faz isso lá no próprio micro-organismo. A aglutinação, ou seja, ele forma um agrupamento, né, imobilizando esse micro-organismo como se fosse opsonização. Fixação do sistema complemento, ajuda lá na via clássica, lembra? Via IgG e IgM. Também precipitação, mantém o antígeno em pequenas partículas. Também citotoxicidade celular, através dos NKs e macrófagos. Lembra da DDC? Que são células dependentes, de citotoxicidade dependente de antígeno. Então, a célula NK, ela é a DDS, ou seja, ela depende desse antígeno para liberar sua citotoxicidade. E os principais são IgG e IgE, tem que lembrar isso aí também. E desgranulação de mastócitos, que a gente viu lá em inflamação, né? Que tem aquele potencial lá de causar tumor, rumor e calor. E essa desgranulação de mastócito, óbvio, tá relacionado com a hipersensibilidade do tipo 1, que é através da imunoglobulina E. A gente vai ver mais lá embaixo, certo? Então, desgranulação de mastócito, citotoxicidade, precipitação, fixação do complemento, aglutinação, neutralização, opsonização, pode cair como cita, que é função do anticorpo. O mais fácil aqui seria a opsonização, neutralização, faz parte do sistema complemento, citotoxicidade celular e desgranulação de mastócitos. Os 5 citos aí, certo? E tem que lembrar essa relação aqui que a gente vai ver de quais são os IgGs de acordo com cada função dessa. A ligação é por ponte de sulfeto aqui diz disulfuro, mas lá no slide diz disulfeto, pode ser que caia. Existe essa ligação. Com relação à sua composição, então a gente vai ter lá duas cadeias ligeiras, pensa assim, ligeira é menor, essa pequena aqui, ó, ligeira é a menor, e duas cadeias aqui, que são essas daqui, chamadas de cadeias pesadas, certo? Essas cadeias ligeiras, que são essas menores, são kappa e lambda, do tipo kappa lambda, e essas cadeias pesadas é que define se o IgG é IgM, ou se o antígeno é IgM, IgG, o anticorpo é IgG, IgM, IgA, IgD, IgE, certo? Então é a cadeia pesada que define isso. Dentro dessa cadeia ligeira e dentro dessa cadeia pesada, a gente tem aqui na ponta dela, pegando as duas, chamada de região variável, que é onde vai ligar o epítopo do antígeno, certo? Do antígeno. E aqui a gente vai ter a cadeia constante, que é formada apenas pela essa cadeia, aqui vai ter o sítio de ligação região constante, que é formada apenas pela cadeia pesada, onde vai se ligar aí as células fagocíticas, certo? Então, aqui é epítopo antígeno e aqui é célula fagocítica, certo? O que é que a gente tem aqui mais interessante? Saber que com relação ao IgM, IgG, IgA, IgD e IgE, nós temos dois subtipos do IgA, IgA 1 e 2, e o IgG é o que tem mais, tem 1, 2, 3, 4, certo? Lembrando que o 1 e o 3, ele falou que tem uma relação com o T-helper 1, e o 4 com o T-helper 2. O 2 ele não citou lá. Então, lembra aí que o IgA são 2 e o IgG são 4 subtipos. De 1 a 4, lembro que o 1 e o 3 é de T-helper 1 e o 4 é de T-helper 2. Com relação à sua estrutura molecular, também em relação ao tamanho aí, se ele é dimérico, se não é. O IgG, na verdade todos são monoméricos, tem que gravar logo assim, todos são monoméricos e tem a particularidade de quem? Do M, certo? Que é o maior, que é pentamérico, o M de maior, e o A é dimérico, certo?
Então, o IgG é monomérico e tem 5 subtipos. O IgA é monomérico e dimérico e tem 2 subtipos. E o IgM, que é o maior, é monomérico e pentamérico. Tem um subtipo só, mas aqui ele é pentamérico e monomérico. Beleza? Tem que lembrar disso aí. O que mais? Aqui foi o que eu falei com relação ao epítopo. Então, essa aqui, ó, variável, certo? Essa é a região variável que é formada por uma parte da cadeia pesada e uma da ligeira, tá vendo? Liga ao epítopo que liga ao antígeno. E aqui, ó, vai ser a constante onde é só pela pesada que vai se grudar nas células fagocíticas, certo? Então, região variável aí formada por ligeira e cadeia pesada. Então vamos lá sobre essa tabelinha aqui que vai falar sobre a especificidade de cada um aqui. O que é que a gente tem aqui? Eu anotei do slide passado que em relação à cronicidade, a gente tem um GAI, né? Que é o GG, IgA e IgE. Ou seja, esses três aqui são crônicos, de fase crônica. E o IgM, certo? Que é o maior lá, é de fase aguda. E o IgD, ele não tem importância clínica, em relação à clínica, à fase. Lembrando aqui, ó, que com essa tabelinha aqui, ó, perceba que o M de maior, né, tá relacionado à fase aguda, ele é o que é produzido primeiro no agudo, certo? Ou seja, o corpo manda ele enquanto está produzindo o IgG, que é mais específico do que ele. Então, o de fase aguda, ele não quer nem saber. O que entrar no corpo, ele vai produzir. Ele é menos específico do que o IgG. Pode ser que caia isso também. Já perceba aqui que na fase crônica a gente já tem uma maior produção de IgG do que de IgM. O IgM está constante aqui, né? Ou seja, predomina mais IgG do que IgM na fase aguda, até porque gerou uma memória, né? IgG tem uma relação aí com memória também, certo? Por ser específico. Então, a gente vem aqui com as funções de cada um aqui. De IgG, perceba que o IgG, ele tem várias funções. Então, ele tem aqui, ó, função de opsonização de antígeno para a fagocitose dos macrófagos e neutrófilos. Também tem uma função de ativar a via clássica do sistema complemento. IgG e quem ativa a via clássica? IgG e IgM, certo? Olha aqui, ó, sistema complemento via clássica. Também tem uma relação com citotoxicidade celular dependente de anticorpo, que é a ADDC, mediada por quem principalmente? Ó, NK. Além do IgG, quem é que tem essa capacidade? Aqui embaixo, ó, o IgE, tá vendo? ADDC, ajuda os eosinófilos, também tem essa capacidade de estimular essa citotoxicidade, né? Também o IgG tem uma relação com imunidade neonatal, né? Transporte de anticorpo materno pela placenta, certo? E no intestino também do bebê, ou seja, o bebê tanto via placenta, via leite materno, transporta essa IgG. Leite materno também tem uma relação com IgA também, certo? IgM, se eu não me engano, mas lembra que HLA, antígeno leucocitário humano, o principal é o G, tem uma relação lá no aborto, né? Ajuda a não acontecer o aborto, e o IgG também é placentário. Então, tudo com G de grávida aí tem uma relação aí na questão neonatal. E também inibição de linfócito B por retroalimentação, isso aí ele não comentou muito não, certo? IgM, que é o maior, pentamérico, ativação do sistema complemento via clássica, a gente já viu, e ó, linfócito B virgem receptor. Ele mais quem? Mais o IgD, olha aqui, ó, linfócito B, ou seja, quem é que tá como receptor de linfócito B? IgD e IgM. Lembra que eu falei lá em cima? Tem função, tá livre também no sangue, assim como o receptor de linfócito B, IgM e IgD. Via clássica, IgG e IgM. Citotoxicidade, IgG e IgE. Perceba que tá uma misturada aí, então para não acabar confundindo aí ele, certo? Dá uma repassada aí antes da prova. O IgA, né, imunidade das mucosas, a gente viu lá a secreção à luz dos aparatos digestivo, respiratório e outras secreções. É aquela do aparato respiratório que a gente falava em histologia aí, né? Secreta imunoglobulina A, né? Tem lá nas mucosas, na saliva, etc. também, se eu não me engano. Tinha essa imunoglobulina, enzimas, etc. Certo? Sempre tinha um epitélio especializado que secretava isso. E são esses aí, ó, respiratório, digestivo, sempre em mucosa, né? E IgE a gente já falou que é o ADDC, né? E tem isso aqui que é o mais importante do IgE, que é a desgranulação de mastócito, ou seja, hipersensibilidade imediata. Tem que lembrar disso aqui.
É isso aqui que causa alergia. Quando entra um alérgeno, a gente vai falar lá na frente, no organismo, certo? Quem vai chegar lá até ele logo é o IgE. E esse IgE vai se juntar ao mastócito e esse mastócito vai desgranular e vai liberar toxinas que vai causar aquelas 3 coisas que a gente viu lá, que é calor, tumor e rumor. E isso vai causar uma hipersensibilidade imediata, que é a alergia. Então, o alergeno lá, o alergeno, sim, propriamente dito, em algumas pessoas, óbvio que tem pessoas que têm e outros não têm, é justamente via IgE e causa essa desgranulação de mastócito, certo? IgD, já falei que é linfocito T virgem junto com o IgM, certo? Receptor de linfocito B virgem, perdão, B virgem. Então aqui eu já falei, né, que o IgM é de fase aguda e o IgG é de fase crônica. Aqui a gente já falou que também tem os 5 tipos, né, A, D, E, G e M, que está relacionados com a letra, né, isso aqui acho que vai cair, alfa, delta, epsilon, gama, mu, e os outros 2 que é das cadeias ligeiras, que é kappa e lambda, certo? Lembrando que G1 e G3 é de T-helper 1 e G4 é de T-helper 2. Aqui com relação ao peso molecular, acho que não vai cair, mas se ele perguntar qual é o que tem menor peso molecular, é o gama, IgG. E o maior está entre o IgM e o IgE. Aqui também na tabelinha, só explicando tudo que eu já falei sobre as funções. Ativação de linfocito B, atua como opsoninas, aumenta a fagocitose, produz um agrupamento tanto na toxina quanto no próprio antígeno, ativa as células NK via DDS para fazer seu processo de liberação de citotoxicidade, também desgranula os mastócitos e ativa o sistema complemento, lembra? IgG via clássica, IgM. Aqui também vai falar tudo de novo, não vou repetir aqui tudo de novo. Aqui ele mostrou lá que o processo do leite materno, quando chega dentro do intestino da criança, se junta a esse FcRn, que é um receptor, e esse IgG, ele vai atravessar esse epitélio até a corrente sanguínea do bebê, ou seja, por transitose, certo? Transitose. Aí aqui eu separei aqui, rapidinho aqui, um esqueminha, de novo, falando sobre os IgG e IgM, só algumas informações de acordo com os slides. O IgG é importante saber que ele é o mais abundante na corrente sanguínea. Porém, o IgM, que é de fase aguda, é o produzido primeiro, certo? Então, voltando aqui sobre IgG. IgG é o mais abundante, a semivida dele é a maior, até faz sentido, né? Porque se ele é de fase crônica, ele mantém um pouco mais no corpo ali, esperando, para ver se provavelmente aquele patógeno ali não vai retornar. Faz parte do processo de serologia aqui, certo? Frequente, a gente pede mais IgM e IgG, certo? Está relacionado à fase crônica, como eu já falei, ele é monomérico e placentário, como eu já falei, né? No leite materno e na placenta. O IgM é de fase aguda, também serológico frequente e pentamérico. Então, todos são monomérico, esse M é pentamérico e o IgA é dimérico, certo? Lembrando também que tinha mais lá de... Esse aqui tem 4 subtipos, ó, 1, 2, 3 e 4, sendo que o 1 e o 3 é de T-helper 1, aqui como eu coloquei, e o 2 é de T-helper, e o 4 é de T-helper 2. O IgE eu já falei que tem uma relação, é uma semivida menor, bem curtinho aqui, está relacionado com as alergias e desgranulação de mastócito. O IgD, ele é monomérico, ele é de linfocito, receptor de linfocito B, junto com o IgM também, né, se eu não me engano. Aqui, ó, linfocito B virgem, linfocito B, IgD, IgM, certo? E só, já falei que todos são monoméricos e os pentaméricos é o maior de M e o A, certo? Que é dimérico. Agora sobre a hipersensibilidade aqui, que é bem interessante. Hipersensibilidade, óbvio que tudo aqui é mediado via comportamento irregular desse anticorpo, né? Então, se o anticorpo se comporta de forma irregular, isso vai causar uma hipersensibilidade. A primeira é do tipo 1, a gente vai ter 4 tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Tipo 1 é imediata, é a alergia. Tipo 2 é mediada por anticorpo, ou seja, relacionado com enfermidade autoimune. A tipo 3 ela também por anticorpo, mas principalmente pelo imunocomplexo, que é formado tipo antígeno mais anticorpo, onde vai liberar citotoxicidades de locais diferentes. E a do tipo 4 que é mediada
por linfócito T. Então a 1 é mais de boa também, que é a imediata, ou seja, o processo de alergia. Lembra que eu falei? Alergia IgE, certo? Esse IgE, ó, via linfócito B, ativado por T-help2, certo? Como é que tá aqui, ó? Assim como tá assim, ó. Entra aqui o alérgeno no nosso organismo, certo? A célula apresentadora de antígeno vai se ligar ao T-help2. Esse T-help2 vai liberar via interleucina 4 e 5, que vai sinalizar para o linfócito B, produzir anticorpo IgE, e esse IgE vai se ligar ao mastócito, e esse mastócito vai começar a desgranular aqui, vai causar asma, febre, lembra todos aqueles sintomas que libera o mastócito. Lembrando que o mastócito, sua toxina é a histamina, e a histamina é vasodilatadora, e essa vasodilatação causa aqueles sintomas lá de calor, tumor e rumbor, certo? Então, a do tipo 1 tá ligada à alergia, tá ligada a IgE, desgranulação de mastócito, vai liberar histamina, que é vasodilatadora, e citocina também, que vai gerar inflamação e causa reação de asma, urticária, febre, toda aquela reação lá. Certo? Lembrando aqui também, ó, que pode causar tanto pela histamina uma reação rápida, libera rápido ali, ele já vai ser imediata, né? Uma resposta aqui, ó, vascular imediata, e também como citoquinas, que vai gerar uma reação tardia, né? Um processo mais lento. Mas histamina bateu na hora aí, consumiu, entrou um alérgeno no seu corpo, na hora a pessoa já fica irritada, né? Então é justamente por conta dessa histamina. Inflamação vem depois por conta da citocina, certo? Do tipo 2 é mediada por anticorpo, certo? Ou seja, está relacionada às enfermidades autoimunes. Lembrando que a do tipo 3 também tem uma relação com enfermidade autoimune, até porque ele citou o nome lúpus aqui, né? Glomerulonefrites e doença do soro. Enfim, mas a principal é a do tipo 2. Porque essa IgM e essa IgG, eles bloqueiam os receptores. Tipo aqui, ó. Por exemplo, bloqueou o receptor da célula tireoide, certo? Então, vai impedir que essa célula libere esse TSH, libere T3 e T4, por exemplo. E aí isso pode causar acho que é hipertireoidismo, né? Um aumento dessa tireoide que não está liberando, enfim. Assim como no músculo também, bloqueia os receptores de acetilcolina e aí impede a acetilcolina se ligar nesse receptor e acontecer o potencial de ação, que era lá a miastenia gravis, enfim. Então, aqui ele falou sobre Hashimoto, né? Justamente pelo bloqueio desses receptores de TSH. Então, e tipo 2, IgG e IgM, e são enfermidades autoimunes, bloqueia os receptores. Já tipo 3, perceba que também tem uma relação, certo? Com IgG e IgM. Só que aí ele se refere que esse IgM já ataca algumas estruturas do nosso corpo, não bloqueia, certo? Mas o principal é esse imunocomplexo, que é o quê? Antígeno, anticorpo, forma esse imunocomplexo. Ou seja, esse imunocomplexo, ele deposita um excesso de toxina via quem? Via sistema complemento, via receptores FC, que são esses receptores aqui das células do nosso sistema imunológico, e ativação de mais leucócito para aquela região de inflamação. Então, é justamente essa interação exacerbada, provavelmente, causando essa lesão aqui tecidual e doenças como lúpus, doença do soro e glomerulonefrite. Certo? Aí aqui ele fala aqui sobre esse excesso de toxinas dentro do vaso sanguíneo, né? Que pode causar uma vasculite, que é a inflamação desses vasos, e também essa interação antígeno-anticorpo aqui de forma errônea aí, também causando uma lesão também no tecido. Então, tecido e vascular, certo? Já havia linfócito T, que é a do tipo 4, tanto TCD4 quanto CD8, né, que são os principais aí, mediadores também da inflamação. Mas pense assim, ó, o antígeno ele fixa a célula, né? Ele fixa em células do nosso corpo, ou seja, tipo no nervo, ele vai fixar lá no nervo e no músculo, ele vai atacar esse tecido, certo? E aí esse CD8 e CD4 que a gente falou aqui em cima, ele vai lá e migra para atacar esse tecido, ou seja, vai causar uma inflamação local
naquela região, como ele está citando aqui. Por exemplo, eu botei um exemplo aqui, ó. A diabetes tipo 1 é o ataque do nosso sistema contra o nosso pâncreas. A artrite reumatoide é contra as nossas articulações. A esclerose múltipla é um ataque, né, de CD8 e CD4 via anticorpo, que se gruda lá nesse tecido, e essa esclerose múltipla é ataque dos nervos. Por isso que aqui o anticorpo ele vem lá, agrega lá, vem um CD8 e CD4, ataca, e aí causa uma lesão tissular, certo? Migra justamente, ataca células do sistema nervoso, músculo, etc. Então, do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, do tipo 4. Tipo 1, alergia. Tipo 2, autoimune, bloqueio de receptores. Tipo 3 é um imunocomplexo, sistema complemento, receptor FC e ativação de linfócitos, certo? Vão atacar e gerar um excesso de depósito de toxinas aqui nessas regiões, que pode ser no tecido ou também pode ser dentro dos vasos sanguíneos. E a do tipo 4, que é um ataque do nosso anticorpo aí, ele se gruda em células do nosso próprio corpo e aí vem lá células citotóxicas achando que aquilo ali é um corpo estranho e ataca. Isso até tem uma relação aqui com uma coisa que eu vi aqui embaixo, chamada de... eu vi lá, um antígeno de cruzamento, ou seja, ele se confunde com as células, é um tipo de antígeno, né? Um negócio assim, ou anticorpo, perdão, cruzado, antígeno cruzado, ele confunde aí com... tem um lance desse lá, não tô lembrado agora. Enfim, certo? Então, o tipo 4 ataca o tecido aí, justamente por confundir aí com células que não são do nosso próprio corpo. Agora vem esses anticorpos monoclonal. Pode ser que ele peça isso, eu acho difícil, mas são de alta especificidade e tem função aí de identificação de marcadores, imunodiagnóstico, identificar tumor, tratamentos e análises funcional de superfície celular. Acho difícil ele perguntar, mas se ele falar lá que os anticorpos monoclonais são de alta especificidade verdadeiro, sim. E para que serve? Para tratamento, para identificar tumor, para imunodiagnóstico, certo? Com relação agora à sua avidez, em relação à sua valência. Valência é afinidade, a avidez é força. Força e afinidade. Como eu já falei, ele vai falar só sobre o IgG e o IgM. Pensa assim, ó, lembra que eu falei que o IgM ele é inespecífico? Ele vai gerar muito, ele vai, manda esse cara para frente logo enquanto eu vou produzir o específico que é o IgG. Lembra que eu também falei que o IgM é M de maior? Então assim, se o IgM ele é maior tamanho, porque ele é pentamérico, M pentamérico, certo? E ele é menos específico, a valência dele é menos específica. Ou seja, ele vai ter uma alta avidez por força. Por quê? Porque a avidez está relacionada a número de ligação. Certo? Já o IgG, ele é menor tamanho. Ou seja, ele é mais específico e a avidez dele é baixa. Ou seja, quanto mais específico, menor é a avidez. Quanto menos específico, maior é a avidez. Isso falando de IgG e de IgM. Então, ele pode jogar esse joguinho lá, verdadeiro e falso, tem que ficar ligado. Lembrar que o IgM é o maior, lembrar que o IgM é menos específico e a avidez dele é inversamente proporcional à sua especificidade, certo? Aqui, IgM monomérico, IgG monomérico, IgM pentamérico maior, lembra? É só lembrar isso aí a gente vai entender aquela tabela lá, porque esse aqui, o IgG que é monomérico, ele é mais específico, tá vendo? E já aqui é menos específico, o IgM. Certo? Só isso. Basicamente isso. Eu já fiz esse resumo aqui disso aqui já. Imunodiagnóstico, as vantagens e desvantagens. Vantagem é que detecta a presença de antígeno e anticorpo, né? Esse imunodiagnóstico tem essa vantagem. E também diagnóstico de enfermidade, certo? Mas tem uma desvantagem que é o quê? Que um anticorpo pode reacionar de forma cruzada com outro epítopo similar, lá, similar, cruzado. Certo? Então pode dar um resultado aí diferente, se achar que deu um positivo e deu um negativo, um falso positivo aí. Certo? Essa só é a desvantagem do imunodiagnóstico. Lembrando aqui que ele falou que o mais realizado é esse aqui, que é o mais específico, chamado ELISA, mas eu acho que esse ele não vai cobrar. Agora a relação de aglutinação aqui para finalizar. Primeiro a gente tem que entender que a reação de aglutinação, quando ele fala de aglutinação, isso é um bom sinal. Ou seja, é uma interação entre um antígeno e um anticorpo,
Assim é o contrário, óbvio. Vai desenhando errado. Ó. A perna é assim, ó, aqui. Certo? Uma relação entre um antígeno e um anticorpo, ele chama de aglutinação, ou seja, é essa interação do antígeno e do anticorpo. Quando esse anticorpo ele aglutina legal, eles chamam de aglutininas, chamada de aglutininas, quando esse corpo tem uma boa relação de aglutinação com o seu antígeno, certo? Ou seja, a ligação cruzada com o antígeno tem que ser polivalente ou multivalente. O que é polivalente? Duas ligações, lembra? Eu tenho duas pernas, né, do anticorpo, eu vou ligar aqui, ó, bem assim, ou seja, eu tenho que ser polivalente ou multi. Por quê? Por que multivalente? Porque tem anticorpo do tipo aqui, ó, IgM, que tem várias ligações. Então ele tem que ser tanto poli como multi, ou seja, ele não pode ser univalente, porque senão vai causar um efeito prosono. Ou seja, esse efeito prosono é o que? É um defeito, certo? Ou seja, é uma inibição pelo excesso de anticorpo ou outras coisas que a gente vai ver aqui que podem ser de três formas. Ou seja, quando não há aglutinação. Então a gente quer que aglutine, que se encaixe, que fique ok. Então quando isso não ocorre, provavelmente aconteceu um efeito prozona, que pode ser de três formas. A primeira é a união univalente, ou seja, não aglutina. Por exemplo, você tem muito IgG lá, ao ponto de que ele só consegue juntar uma perninha lá com o epítopo. Perceba que o correto é juntar assim, né? Fazer assim, juntar as duas perninhas. Mas essa perna daqui tinha que estar nesse aqui, por exemplo. Certo? Essa perna desse tinha que estar nesse. Essa perna desse tinha que estar nesse. Então tinha que encaixar assim, certinho. É polivalente, bem assim. Certo? Então, mas quando tem esse excesso desse anticorpo, causando esse efeito prozona, que é por uma ligação univalente. Ou também pode ser pelo excesso de um tipo só de anticorpo. Por exemplo, olha o cara lá de novo, IgM atrapalhando o IgG. Perceba aqui que o IgG, ele tá vendo aqui, ó, ele é multivalente, né? Tem várias ligações aqui, enquanto o IgM é polivalente. Ou seja, o excesso de IgG atrapalha a interação do IgM. Então isso também pode ocasionar um efeito prozona. E também pela falta de flexibilidade do anticorpo. Por exemplo, às vezes a perna do anticorpo não alcança, né, não tem flexibilidade suficiente para encaixar no epítopo e fazer a ligação aí polivalente. Então, existem três formas que podem ocasionar esse efeito prozona. Pode ser que ele peça que cite lá. Uma é pela união univalente desse anticorpo, o outro é pelo excesso de um tipo só de anticorpo e o outro é pela falta de flexibilidade do anticorpo. Então, basicamente é isso aí de anticorpo. Valeu, tamo junto.